paz do Senhor Jesus. Muito boa noite a você, irmão e irmã. Mais uma vez está nos acompanhando através dessa transmissão. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a graça do Senhor, para a honra do Senhor, para mais uma vez trazer a palavra do Senhor nesta noite. Hoje, dia 26 de junho de 2023, exatamente 23h35 da noite. Quero dizer para você, onde quer que você esteja, o horário que você esteja ouvindo esta programação, o Espírito Santo de Deus faça-se presente na tua vida, faça-se presente no seu lar. E hoje a gente vai trazer aqui uma palavra a qual eu quero chamar a sua atenção. Esta palavra sobre fé. Até onde você é capaz, ou melhor dizendo, até onde a sua fé é capaz de chegar para alcançar uma resposta, para alcançar um milagre. Muitas das vezes a gente se depara com inúmeras situações de dificuldade, de problemas, pode trazer a nossa vida espiritual para baixo, nos desanimando, nos entristecendo, nos deixando cabisbaixo, deixando sem saída. Mas a palavra que eu tenho hoje, ela vai nos ajudar a refletir o quanto eu preciso buscar, onde eu preciso chegar, o que eu preciso fazer para poder alcançar a minha vitória. Sabemos que o nosso adversário, ele está dias e noites sem parar, 24 horas ao nosso derredor, esperando um vacilo, esperando uma oportunidade para poder nos abater na fé, para poder nos desanimar. Mas a palavra de Deus, hoje ela nos traz um incentivo, ela nos traz sabedoria de como nós devemos nos portar diante das adversidades. Palavra essa que se encontra no livro de Jó, capítulo 19, no verso 25. Eu sempre falo, você na sua casa, que tem uma palavra de Deus, que tem uma Bíblia, nos acompanhe por dentro da palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa falar fortemente no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus venha te dar sabedoria, entendimento daquilo que você está lendo, daquilo que você está escutando, para que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente e você, através da palavra de Deus, possa receber entendimento e sabedoria para conduzi-la às situações adversas. Livro de Jó, capítulo 19, no verso 25.
Ela diz assim a palavra de Deus: contudo, eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e me vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Amém? Vamos recapitular a palavra de Deus? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Algumas palavras, algumas Bíblias, ela vai dar uma tradução diferente, mas a explicação é a mesma. E a palavra de Deus quer dizer é uma só coisa. E diante desta palavra, irmãos, nos encontramos diante de uma palavra pequena, de 2 letras, palavra chamada fé. Vamos trazer aqui uma história, um texto bastante conhecido da igreja, dos irmãos, das irmãs, e história de Jó, que é a história de um homem, a qual a palavra descreve. Este homem era um homem íntegro, um coração voltado a Deus, um homem reto na presença de Deus, um homem puro na presença de Deus, sem falhas, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Mas chegou certo tempo que o adversário desse homem, ele começou a ficar incomodado e foi tirar saber com Deus até que ponto este homem seria temente a Deus, até que ponto este homem iria somente servir a Deus. E a palavra do Senhor nos descreve quando houve uma reunião no céu, e no meio desta reunião Satanás estava lá. Só que o objetivo, o adversário de Satanás, não era somar naquela reunião, mas sim buscar a permissão de Deus para que ele pudesse sobrepor a vida de Jó, tocar na pele de Jó, tocar em tudo que Jó tinha. Porém, Deus permite isso acontecer, porque Deus conhecia verdadeiramente o coração de Jó. Muitas das vezes nós somos provados, somos tentados pelo nosso adversário, e de repente, quando começa a apertar a prova, começa a apertar a dificuldade, eu já começo a murmurar, começo a reclamar, começo a olhar para um lado, olho para o outro, e já digo, não vou mais. Para mim não é isso aqui, para mim não dá mais. Mas com Jó seria diferente. Deus sabia da integridade, da temência, sabia do coração tão profundo, coração de Jó. E o que Deus nesta noite, elas não querem nos falar dentro da palavra, é que não é, quando nós se depararmos com uma prova, não é para nós desanimar, não é para nós blasfemiar, entristecer, murmurar. O que Deus quer colocar diante de nós, essa palavra, é para nos dar incentivo, para nos dizer que eu estou contigo em todo momento. Quando vem a luta, quando vem a prova tão apertada,
e você olha para um lado, olha para o outro e não vê uma solução, Deus te lembra que Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te desamparar. Então não adianta reclamar, não adianta murmurar. Quando a batalha estiver diante de você, quando a prova estiver diante de você, está na hora de você se colocar diante de Deus e confiar. Não é somente largar, Deus resolva para mim. Não. Coloca nas mãos de Deus, confie e persevera na oração, persevera no jejum, busque, adore ao Senhor. E a palavra de Deus, elas começam a nos dizer que Deus, Ele permite só descer, tocar em tudo. Na pele, na família, na riqueza, em tudo, exceto em sua vida. Talvez essa prova, essa dificuldade que você está passando, é permissão de Deus. Mas pastor, por que Deus permite eu sofrer tanto assim? Deus te dá uma prova, porque Ele sabe da tua capacidade, minha irmã. Ele sabe da tua capacidade, meu irmão, de vencer esta prova. Deus permite a dificuldade bater na sua porta, porque Ele sabe, ela é passageira. Ela não é para ficar para a vida toda. Deus não te escolheu para você sofrer. Deus não te escolheu para você passar dificuldade sem que tenha uma resposta. E através da fé, essa pequena palavra, a qual tem grande poder, diante da dificuldade, é que você vai vencer. Diz a palavra do Senhor que Jó passou por momentos piores de sua vida, que poderia, aos olhos humanos, dizer: eu não consigo passar o que Jó passou. Jó perde seus filhos, Jó começa a adoecer, Jó perde sua riqueza, Jó perde tudo, mas não perde a dignidade diante de Deus, mas não perde a promessa de Deus, mas não perde aquilo que Deus prometeu a ele. E vemos aqui, irmãos, essa palavra tão linda, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Diz a palavra de Deus que o Senhor vai vir buscar um povo zeloso de boas obras. Não é um povo murmurador, não é um povo resmungão, não é um povo que vive no pecado, não é um povo que vive no adultério, não é um povo que vive a vida de qualquer jeito, mas sim um povo zeloso de boas obras. E eu quero dizer para você, por dentro da palavra de Deus, se você faz parte desse povo, está na hora de se colocar na presença de Deus, como homem, mulher de Deus, e dizer e passar por cima de todas as dificuldades, e dizer: Senhor, em Ti eu confio, Senhor, em Ti eu entrego a minha vida, Senhor, em Ti eu entrego a minha família, pois eu confio, Senhor. A fé é fundamental. Em tudo isso, Satanás provando Jó de uma maneira a qual aos olhos humanos não seria possível suportar, mas ele foi forte, foi perseverante. Ele insistiu porque ele sabia que através daquela barreira espiritual, aquela barreira material, aquela doença, enfermidade,
a qual estava assolando a vida de Jó, ele sabia que atrás daquilo haveria cura. Ele sabia que atrás de tudo o que ele perdeu financeiramente, Deus poderia retribuir, Deus poderia dar em dobro. Porque Deus deu, Deus tomou. Então, se Deus me deu uma vez, Deus tirou, então Ele pode sim me dar outra vez, de acordo com o que eu merecer. Talvez você esteja passando aí o pior momento da sua vida. Mas eu digo para você, ainda você tem um lar, ainda você tem uma família, ainda você tem um Deus que cuida de você. Ele vai permitir. Você vai passar por provas, você vai passar por dificuldade, mas a certeza de que Deus está com você. E vai chegar um tempo que o Senhor vai vir buscar esse povo. Vai chegar um tempo que o Senhor vai vir buscar aquele povo escolhido, aquele povo zeloso de boas obras. E eu pergunto para você, minha irmã, para você, meu irmão, jovem, o que você tem a oferecer ao Senhor? É pela graça do Senhor que nós nos encontramos hoje. É pela misericórdia do Senhor que nós nos encontramos hoje. No privilégio de estarmos diante de uma palavra, diante do Senhor. Porque olhamos, irmãos, em alguns lugares, pessoas, eles não têm a liberdade poder proclamar, de poder buscar um Deus, uma resposta. Nós temos essa liberdade de sentar, de esfolhar a palavra de Deus, buscar um versículo de conforto, mas tem pessoas que não têm. Nós temos o privilégio de dobrar nossos joelhos, falar com Deus, temos o privilégio de entrar uma igreja e buscar a Deus, porém, nós não faz. Porque nós estamos acomodados. Mas na hora que o calo aperta, a dificuldade vem, a luta vem, nós se colocamos diante do Senhor, proclamamos por misericórdia. E o Senhor, pela sua bendita misericórdia, Ele nos ajuda, nos ouve. Viver pela fé pode exigir, irmãos, muitas coisas de nós. Pode exigir que nós renunciamos o mundo. Pode exigir que nós renunciamos uns aos outros. Pode exigir que nós renunciamos o modo de viver. O modo que eu vivia antigamente. Viver pela fé hoje pode exigir que eu tenha que tomar uma nova postura. Uma postura de homem de Deus. Uma postura de mulher de Deus. E nós temos que viver baseado nas promessas de Deus. Como Jó fez, ele passou pela prova, ele passou pela dificuldade, mas ele viveu baseado no que Deus prometeu para ele. Louvado seja a Deus. Nós temos que nos basear na confiança que o Senhor nos traz. Acreditar nas garantias do que Deus nos prometeu.
em revelações, em palavras, em profecias, em promessas. Santo é o nome do Senhor. Amados irmãos, nós temos que negarmos os falsos testemunhos, temos que nos negar aos falsos ensinadores. Há pessoas, temos que nos negar a pessoas que nos transmitem uma falta de certeza e nos traz uma falsa sensação de segurança. Nós temos que nos chegar diante de pessoas que transmitem coisas boas, que nos transmitem palavras de conforto, palavras que nos causam segurança, e nos afastar daquelas pessoas que só nos causam frustração. Como você, pastor, irmãos, nós podemos analisar em cada esquina há uma igreja. Eu cito, por exemplo, a igreja hoje está como um bar. A cada esquina tem um. Mas são poucos que estão ali voltados em um só objetivo, a qual é buscar levar a palavra verdadeira do Senhor, a qual é buscar as verdadeiras raízes, que é voltar-se à igreja em prol das almas. O porquê, pastor, tu fala isso? Você pode notar que no seu bairro, talvez até na sua rua, pode ter uma, duas, até 3 ou mais igrejas. Mas quantos daqueles tiveram a coragem de chegar na sua casa e te convidar? Vamos lá na igreja hoje, porque vai ter uma bênção para você. Mas você, de livre, espontânea vontade, você chega diante de uma igreja e de repente você começa a ouvir que Jesus te dá isso, te dá aquilo, inúmeras de revelações, a qual muitos não têm fundamento. E de repente você se baseia, se foca em uma revelação, a qual essa nunca se cumpriu. E você começa a ficar frustrado. Você começa a ficar desanimado. E é isso que Deus nos ensina. E a nossa fé, ele tem que estar voltado nas promessas de Deus. Ela tem que estar voltado naquilo que Deus te falou. Não no que o homem te falou, no que a mulher te falou. Porque, irmãos, hoje há muitos falsos mestres, falsos profetas, a qual estão voltados, utilizando da palavra de Deus para seu próprio bem, para a sua própria volta, e ter esquecido de usar a palavra de Deus para aquilo que Deus verdadeiramente chamou. Idem pregai o evangelho a toda a criatura. Muitas das vezes a gente fica escutando. Eu sou um que acompanho bastante pregações, e eu ouço coisas banais, coisas sem cabimento. E nós temos que nos atentarmos, buscar verdadeiramente a Cristo, a face do Senhor, porque senão vai chegar o momento que nós começamos a guardar tudo o que nós ouvimos
e acaba gerando frustrações. E a nossa fé, cada vez mais vai diminuindo, cada vez mais vai decaindo. E quando eu perceber, eu já não tenho força para orar. Quando eu perceber, já não tenho força para jejumar. Já não busco mais ao Senhor. E o que Deus quer nesta noite nos lembrar, por dentro da sua palavra, que a fé é fundamental, a fé é essencial na vida do crente, a fé é essencial na vida do cristão. Então, sem fé, nós não somos nada. Eu posso até acreditar, mas se eu não colocar a fé acima de tudo, é em vão. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é a força que impulsiona a nos seguir, a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar, mesmo quando tudo parece não dar certo. A fé é a base de... E Jó, ele se voltou diante daquela situação, ele colocou a fé em prática. Ele deixou Deus trabalhar, passou pelo processo, passou pela dificuldade, passou pela dor da perda, passou pela dor da miséria, passou pela dor da enfermidade. Apesar da adversidade, ele enfrentou aquela dificuldade. Creu que Jesus, Redentor, vivo. Ele creu, ele sabia que a ajuda, a hora que ele mais, ou melhor dizendo, a hora que ele menos esperasse, ajuda nas aflições, iria chegar, iria passar aquela tempestade, aquela bonança, ia vir. E quando viesse aquela bonança, Deus iria restituir tudo em dobro. O que a palavra de Deus, irmãos, já vamos encerrar, quer nos dizer aqui, que a fé, ela é a base de tudo. Se você está passando por dificuldade no teu casamento, está passando por dificuldade financeira no seu trabalho, seja qual área for, coloca a fé em primeiro lugar. Primeiramente, confia em Deus, entrega tudo nas mãos do Senhor e deixa a fé. Porque quando você coloca a tua fé em prática, não há barreira que pare diante de você. Não há dificuldade que pare diante de você. Por mais que a luta esteja difícil, por mais que a dificuldade seja, não desista da verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. Mesmo que pareça estar perdendo tudo, mas o mais precioso é a vida. Mesmo que tudo se perca, mas menos a tua vida, e ela tem que estar voltada no Senhor. Faça de Deus o seu maior tesouro, encontre nele, louvado seja Deus, a sua fonte de fé, força, esperança para viver. Fica com essas palavras. O Espírito Santo de Deus fale mais no seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor, buscar a Deus por mais um instante de oração. Mais uma vez quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que tem acompanhado a palavra de Deus. Feche teus olhos um instante. Soberano Deus, amado Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez
nos colocamos diante da Tua palavra. Aqui, Senhor, aprendemos mais um pouco a qual é colocar a nossa fé em prática, a qual é, Senhor, acreditar que o Senhor é a resposta para tudo. Mesmo que eu pereça, mesmo que eu caia, Senhor, que o Senhor venha, nos sustenta pela sua destra fiel, nos ajuda a vencer as provações, nos ajuda a vencer as barreiras, todas as dificuldades que têm se levantado, meu Deus, diante das nossas vidas. Nas Tuas mãos, Senhor, eu entrego este lar, essa família. Nas Tuas mãos te entrego, Senhor, este jovem, a qual está aprisionado no mundo das drogas. Liberta, Senhor, restaura a família dele. Restaura, Deus, o lar dele, Senhor. Esta jovem a qual está ali, Senhor, na prostituição, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa renovar, o Senhor possa trazer algo de novo para a sua vida. Meu Deus, essa doença que tem assolado esta vida, que o Senhor entra com a providência, com a cura divina, com o milagre, Senhor, porque aqui, Senhor, em Tuas mãos, eu coloco, Deus, a minha confiança, e deposito, Deus, a minha fé em Ti. Eu acredito, Senhor, eu acredito, meu Deus, essa irmã que está orando comigo agora, da mesma forma, Senhor, coloca a sua confiança em Ti, Senhor, que o Senhor possa entregar a Deus um milagre, que o Senhor possa entregar a Deus a cura e a restauração. É tudo que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Compartilha, irmãos, este link. Nos ajuda a crescer neste canal. Se inscreve, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa lá o sininho das notificações para você receber as notificações das novas mensagens, das novas programações. Espalha, compartilha com os seus colegas, com os seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp, para que o povo possa conhecer o nosso trabalho. Qual que é o objetivo desse trabalho? Sim, levar a palavra, cumprir aquilo que Deus falou, idem, pregar o Evangelho a toda a criatura, sem segundas intenções, sem intenções financeiras. Aqui, irmãos, é tudo pela fé. Estamos aqui pela fé, buscando sempre uma pedrinha na nossa coroa, porque tudo o que nós fizermos de bom, isso é lançado no livro das boas obras, né? Então é sem interesse financeiro, sem interesse em status, mas sim o objetivo levar esta palavra, levar o Evangelho a toda a criatura. Louvado seja Deus. Graça e paz, que o Espírito Santo de Deus reine na sua vida. Guarde, proteja, livre vocês de todo o mal. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir.